Olá, olá, parabéns por você ter chegado aqui nessa imersão incrível que é a adolescência blindada. Eu tenho certeza absoluta que você tomou a decisão certa para o seu futuro como agente de transformação de jovens, de adolescentes. E eu tenho absoluta certeza que você vai ser mais do que bem recompensada por isso. Os seus resultados vão falar por si. Você vai perceber de fato que tem mais conhecimento, que tem mais estratégia, que tem mais experiência, que tem mais conteúdo para lidar com os desafios da adolescência e, como consequência, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a te procurar, vão começar a saber que você pode e sabe transformar adolescentes. Então, seja muito bem-vindo, seja você psicóloga, coach, professora, pedagoga, assistente social, líder religioso, pai, mãe, enfim, ou alguém que queira mudar a vida desses adolescentes que a gente tanto ama. Então, essa imersão aqui tem tudo, tudo mesmo, para ser um divisor de águas na sua vida profissional, na sua carreira e nos seus resultados financeiros. Até porque o mercado carece de profissionais qualificados para lidar com essa faixa etária. É muito sério, é muito urgente. Eu tenho absoluta certeza que você já vê nos jornais, que você já vê na TV, que você já vê tudo isso que eu vou mostrar. Mas ainda assim eu vou mostrar algumas matérias recentes sobre a nossa demanda que existe hoje relacionada a adolescentes, ok? Dá só uma olhadinha nisso. Mais do que nunca, muito tem se falado mesmo sobre a importância da terapia, da educação parental, do coaching para os adolescentes. Os adolescentes hoje, além de serem impactados por mudanças físicas, hormonais, emocionais, tudo que nós já falamos, eles estão expostos a pontos muito negativos também da tecnologia, que tem o seu lado positivo, mas tem lados aí não tão positivos assim, lados não positivos das redes sociais e do cenário mesmo mundial que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. E por esses e outros motivos, a demanda por tratamentos, por sessão de acompanhamentos, de ajuda para a vida emocional, para o autoconceito, para a autoestima, tem crescido de forma muito acelerada. E com isso, não se encontram profissionais qualificados para suprir essa necessidade. Não uma necessidade que vem lá de antigamente, mas uma necessidade pós-moderna. Mesmo após a pandemia, essa demanda com absoluta certeza vai continuar crescendo mais rápido do que é possível formar coaches, psicólogos, professores e educadores especializados. Isso significa que você pode ser uma das pioneiras desse tipo de acompanhamento e que será muito valorizada por isso, na medida que as pessoas vão entendendo o poder da educação parental, do coaching team, para transformar histórias e para transformar filhos adolescentes e, consequentemente, as famílias. Eu quero te mostrar o que algumas das minhas alunas passaram a viver depois que entenderam o poder do coaching parental. Dá só uma olhada nesses depoimentos que eu separei para você. Olá, sou Tatiana Barreto, eu sou enfermeira, professora universitária e já venho com atividades com adolescentes desde 2010, além de trabalhar em PSF atendendo os adolescentes em consultório e com atividades de comunidade. Porém, dentro desse processo todo que eu realizo com os adolescentes,
eu percebia que faltava uma pecinha para que o entendimento, né, de autocuidado e de responsabilidade fosse completo. E aí, no momento de pesquisa, que eu estava em busca de algo que viesse a complementar essas atividades que eu realizo, eu encontrei a Parent. Estou satisfeitíssima. O resultado dos trabalhos que eu venho fazendo com os atendimentos, né, a aplicação das ferramentas, o resultado é maravilhoso. Então, eu venho aqui só agradecer a Jaque por disponibilizar todo um conteúdo, né, que ela criou e realmente ela prova a cada dia que são ferramentas. E o método SER, ele é maravilhoso, porque é um método revolucionário, é um método transformador. Transformando o adolescente, eu transformarei várias famílias. Eu sou Simone Tolardo, trabalho na área da educação há mais de 30 anos, entre direção e coordenação de escola já estou há 21 anos. E eu descobri o coaching. Fiz a formação do Parent Coach Team com ela, me apaixonei mais ainda. Eu achava que eu não tinha habilidade para trabalhar com adolescentes, mas ela me abriu uma porta, uma possibilidade que eu jamais pensei que eu tivesse habilidade. A ferramenta que mais foi impactante para mim em ver o progresso deles foi o Roadmap e a Space. Fantástico. O quanto esses meninos progrediram. Trabalhei com um grupo de 6 coaches, tinha entre 2 meninas e 4 meninos. E chegou uma determinada sessão, um deles falou para mim: nossa, Simone, essa ferramenta da vida extraordinária, o futuro é fantástico, porque eu elaborei lá na minha ferramenta que eu queria narrar um jogo importante. Ele falou: não é que eu já consegui? Eu falei: nossa senhora! Ele foi convidado para narrar um jogo estadual aqui na minha cidade. E o mais sensacional ainda foi que esse mesmo coach, há 3 semanas atrás, veio me dizer o quanto foi importante ele participar desse processo de coaching, porque ajudou ele na hora da redação do Enem. Nossa, eu transbordei de felicidade, né? Ele é um menino fantástico, ele progrediu muito. E eu sou muito grata pela Jaqueline Vilela por ter nos proporcionado tantas ferramentas fantásticas para que possamos ajudar os nossos adolescentes. Eu já tinha a formação do coaching, já tinha feito a formação e acreditava que eu ainda não estava preparada para fazer o que eu queria de fato. O que eu queria era trabalhar com pessoas que trabalhassem com jovens. E eu consegui ver a transformação de uma forma muito mais nítida. Quando as pessoas traziam para mim os resultados das ferramentas que eu estava colocando, eles diziam: nossa, Alessandra, você me falou coisas ou você provocou em mim perguntas que eu nunca tinha questionado. Mas essa ferramenta é uma ferramenta do Parent Coach, né? Não era essencialmente minha. Então eu via que eu estava aplicando uma ferramenta que realmente ajudava a levar as pessoas para um estado que elas precisavam encontrar, né? Que elas precisavam estar. Eu sou educadora, né? Eu trabalho há 16 anos como professora. E é difícil você encontrar algo específico para pessoas que vão trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes. E quando eu vi, eu me identifiquei imediatamente. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi uma mudança de mindset, né? Eu estava indo para um meu lado porque eu não encontrava ferramentas para me auxiliar no que eu queria fazer. E quando eu fiz o curso, eu falei: poxa, né? Tá pronto, tá aqui, tá empacotado. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Eide, sou de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Trabalho com adolescentes, sou especialista em desenvolvimento de jovens e adolescentes. Eu tive há uns 2 anos atrás um ataque de pânico e passei por todo esse processo, busquei ajuda e comecei a ver muitos relatos de adolescentes que estavam tendo crises de ansiedade, crises de pânico e levando até a suicídio. E eu vi o quanto era desafiador, né, esse processo. Eu imagine para um adolescente
como que ele pode, no auge, né, da sua vitalidade, estar querendo terminar com a sua vida? E eu pensei, o que eu posso fazer para prevenir isso? Para ajudar pais, mães e adolescentes a conseguir enxergar a beleza da vida e o seu potencial, o quanto incríveis eles são. As ferramentas da Parent Coach Brasil veio brilhantemente me auxiliar nessa minha jornada de transformação, em ajudar os jovens a acreditar que eles são incríveis, que eles têm, por mais difícil que pode parecer um desafio momentâneo, eles ainda têm uma jornada maravilhosa pela frente. Eles têm um potencial que pode ser importantíssimo, não só para eles, mas para o mundo. Então, tornar uma coisa idealizada, real, isso realmente é maravilhoso, né? Então, o curso trouxe para mim a possibilidade de plantar uma sementinha no mundo e acreditar nessa transformação que até então era só um sonho. Os resultados que eu tô tendo hoje com o curso foi principalmente com os boca a boca. Então, eu fiz os meus pro bonos, né, para comprovação, e todos os meus clientes vieram por boca a boca. Então, isso para mim foi muito gratificante. Eu poder ver as pessoas me procurar porque viram o resultado de fulano, de ciclano e muito mais. Ver os meus adolescentes que chegavam cabisbaixo, desacreditados, ou mesmo que chegaram pressionados pelos pais ali até mim, saírem felizes, empoderados e acreditando que eles realmente podem fazer diferença no mundo. E para mim é legal porque eles mesmos indicam para os amigos, e eu ter hoje coachings que me procuram porque eles querem, não porque as mães estão indicando, é ainda mais maravilhoso, é a cereja do bolo. E assim como esses alunos, eu quero ver você se tornando um agente de transformação de adolescente. Por isso eu estou aqui hoje, disponibilizando esta imersão gratuita, que é o primeiro passo para que você consiga impactar famílias e, de fato, ajudar os jovens a se tornarem saudáveis. Por que é o primeiro passo? Porque a conscientização é a base de tudo que nós estamos construindo da adolescência, que, como eu falei na aula passada, passou e ainda passa por um buraco negro de desconhecimento, de falta de informação e de falta principalmente de disseminação do jeito certo do que é a adolescência e do que nós podemos fazer para ajudar os jovens a florescerem na vida. Se você ainda não assistiu a aula 1, então faz o seguinte, assim que acabar esta aula aqui, essa segunda aula, é muito, muito, muito importante que você vá lá, se dedique do início ao fim durante a imersão, para que você tire 100% dos proveitos de tudo que eu estou colocando aqui, combinado? Então, vamos começar. Hoje você vai aprender a avaliar os principais estudos sobre o cérebro do adolescente, como isso impacta nas emoções, como isso impacta na forma de se comunicar em sociedade do adolescente. Lembrando que no final dessa série de aulas, quem quiser ainda ir mais longe com a minha ajuda, vai ter a oportunidade única de destravar o seu acesso por um valor super especial da certificação TIM, reconhecida agora pelo MEC, e que vai te dar o título de especialista em coaching para adolescentes. Essa certificação vai transformar você num especialista de alta performance, com resultados de fato para o público adolescente. E uma coisa que eu acho bem importante você saber agora, que também na certificação TIM nós disponibilizamos o sistema Connection, que te torna um parceiro da Parent e que, após cumpridos os requisitos, vai indicar clientes para você. Então, imagina só, gente, assim, se especializar na área que é a sua missão de vida, ainda contar com a nossa ajuda para lotar a sua agenda e viver pela sua missão. Sair dessa inércia, ter uma renda extra, conseguir de fato também ser reconhecida não só pelos resultados, mas de uma forma monetária também. Porque eu tenho certeza que isso não só vai te ajudar, mas vai elevar também a sua autoestima, vai elevar a sua potência para que você consiga impactar cada vez mais jovens, ok? Legal, né? Mas vamos lá primeiro para o conteúdo, ok? E depois a gente volta com essas informações.
Eu quero recapitular com você um pouquinho da aula 1 e, de novo, se você ainda não assistiu, depois assista lá, tá bom? Nós falamos na aula 1 que o adolescente expressa o drama vivido pelo mundo contemporâneo, ok? Isso é importante a gente entender. Quem é que faz esse mundo pós-moderno? Somos nós, pais, escolas, governos, cultura e tudo mais que está inserido, comunidade, tudo mais que está inserido dentro deste pacote aí. O adolescente, ele tem as mesmas neuroses, as mesmas questões. O que muda? O contexto. Por isso que é muito importante para cada profissional saber analisar contextos, ter ferramentas para que, independentemente do contexto, se estiver utilizando na escola, se estiver utilizando em casa, se estiver utilizando nas comunidades, ele consiga ler o contexto e consiga aplicar isso de uma forma impactante para os adolescentes, tá? A maior parte dos adolescentes, a sua grande maioria, tem uma neurose que a gente chama de neurose saudável. Todos nós temos neurose, ok? Então, isso é comum, isso é normal, e são esses adolescentes que nós precisamos proteger para que esta neurose, que é comum da fase da adolescência, não se torne um outro tipo de neurose, esse sim disfuncional, e que só pode ser tratado por especialistas, ok? Legal. E também eu quero dizer aqui que a adolescência, gente, assim, é um momento perfeito para aprendizados. Somente na primeira infância que a gente já viu, assim, as crianças tão receptivas para novas informações. E na adolescência isso acontece de novo e a gente precisa aproveitar. Então, assim, um dos aspectos, eu até me emociono falando, mais emocionantes da adolescência é a capacidade do cérebro de desenvolver novas habilidades de pensamento. É tão bonito quando a gente descobre esse mundo também da neurociências e descobre que boa parte das atitudes do adolescente vem de um cérebro ainda em formação. E o adolescente ele está se construindo nisso. Então, por exemplo, a capacidade de pensar em termos abstratos vai crescendo. Por isso que os jovens adoram debater, adoram desafiar ideias ou adoram desafiar valores estabelecidos. E é por isso também que os jovens gostam de questionar a autoridade, porque eles estão pensando em formas mais abstratas e qualquer coisa que eles entendam que seja diferente de uma construção de pensamento, eles vão com absoluta certeza questionar, tá? Eles começam a questionar, por exemplo, noções de verdades absolutas, assim, né? Pais muito rígidos, muito controladores, escolas também muito rígidas e muito controladoras. Eles vão falar, por que isto tem que ser a verdade absoluta? Será que não existe uma outra verdade no meio desta verdade? Eles também adquirem a capacidade de apresentar argumentos mais lógicos, coisas que lá na infância a gente não tinha muito. E esse nível mais alto de inteligência vai ajudar muito os adolescentes a pensar mais no quê? No futuro, em projeto de vida. Então, quando a gente consegue canalizar toda essa potência cerebral que vem surgindo no adolescente da forma certa, nossa, aí ele vai conquistar novas habilidades de pensamento e vai aprender muito. O adolescente, ele aprende cometendo erros e aprendendo com esses erros. E nós, adultos, precisamos ajudá-lo a administrar, ok? Então, vamos lá para 3 principais componentes de habilidades cognitivas do adolescente. Você já está vendo aí na sua telinha, né? Estou colocando aqui para você, para que a gente possa conversar sobre, ok? Então, na adolescência, o desenvolvimento cognitivo ocorre em 3 áreas principais, ok? Então, primeiro, né, os jovens fortalecem suas habilidades de raciocínio, que incluem pensar em várias opções e possibilidades, ponderar hipoteticamente. Então, o jovem ele é muito voltado para o e se.
muito voltado para perguntas. Ah, Jaque, mas e aqueles jovens que não perguntam? Eles podem não verbalizar as perguntas, mas internamente eles estão fazendo essas perguntas, ok? E também seguindo uma lógica de pensamento, ok? Num segundo momento, os adolescentes começam a desenvolver habilidades de pensamento abstrato, ou seja, o que pode e o que não pode ser visto, ouvido e tocado. Pensamento abstrato, ele vai permitir muito o adolescente pensar nos valores, como a fé, o amor, a confiança, a espiritualidade, nas crenças, nas forças, ok? Já de uma forma mais abstrata. A criança, ela segue tudo isso pelo exemplo, ok? A criança, ela sente mais, mas a criança, ela não pensa nesses conceitos em termos tão abstratos assim. O adolescente, ele já consegue dar um significado maior. E é só importante pontuar que cada parte desse pensamento abstrato é trabalhada dentro do processo coaching team por meio de ferramentas específicas para os adolescentes, tá? E o terceiro é que os adolescentes aumentam a sua capacidade de pensar a respeito do próximo pensamento, né? Um processo conhecido como metacognição. O que é isso? É quando o adolescente, eles vão considerar como é que eles se sentem em relação ao que eles pensam, e eles também podem criar estratégias para memorização e para aprendizado, tá? Então, eles são capazes de reter mais informação, tá bom? Então, essas são as 3 habilidades cognitivas. Por que é importante, já? Por que você está trazendo esses conceitos? Porque a gente tem que amarrar tudo isso. Quando a gente não entende como funciona a adolescência, a gente coloca tudo no mesmo balaio de gato e aí a gente não consegue separar e entender qual área a gente precisa desenvolver naquele momento, aquele adolescente, ok? Também falando um pouquinho mais do cérebro, os pesquisadores, eles descobriram um segundo período de superprodução de sinapses, né, que começa pouco antes ali da puberdade, mais ou menos uns 11 anos nas meninas e 12 anos em meninos. Isso é uma estimativa, ok, dos cientistas. E nesse momento há realmente assim uma condição muito grande de introduzir novas informações. E essas sinapses, elas são acompanhadas por uma poda. Então, imagina, é como se você fosse podar uma árvore, né? A gente poda alguns galhos, algumas coisas, para que a árvore cresça. Essa poda no nosso cérebro acontece da mesma forma, tá? E há uma importante ligação entre o desenvolvimento do nosso cérebro e a capacidade do adolescente de considerar consequências pelas ações que ele teve, também a capacidade do adolescente de desenvolver a lógica, de planejar, de filtrar os seus próprios pensamentos e tudo mais. Então, as alterações cerebrais, elas vão continuar, e aí alguns pesquisadores dizem até os 21 anos, alguns outros já dizem que a maturação completa ocorre só aos 25 anos, ok? Então, já dá para a gente ver assim, que a adolescência é um período de muitas alterações cerebrais, né? É realmente uma ligação entre o desenvolvimento do cérebro e a capacidade deste adolescente de entender quais são as consequências das suas ações. Sabe uma coisa também, agora eu quero olhar aqui para vocês, sabe uma coisa também muito importante sobre essa pesquisa? Que elas já determinaram, são pesquisas recentes, até porque o estudo do cérebro do adolescente é bem recente, mas elas já determinaram que uma parte em especial do cérebro do adolescente, que é a parte relacionada com recompensa do risco que ele vai correr, é uma parte chamada sistema límbico, ele entra esse sistema entra numa marcha muito acelerada, muito alta no início da adolescência. Então, a parte do cérebro que controla os impulsos, que é essa nossa parte frontal aqui, que é responsável por quê? Por fornecer essa perspectiva maior das consequências pelos atos, ok? Ela vai sendo formada mais no final da adolescência, ok? Então, ela só amadurece plenamente lá aos 25 anos. Por isso, a gente consegue entender
porque o adolescente às vezes tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões assertivas, porque mesmo sabendo que aqui existe um risco, ele não consegue sair dele, ok? Então, vou colocar aqui de novo para vocês uma imagem, que é a imagem do desenvolvimento cerebral. Acho que vocês já devem estar vendo ela aí. Então, vamos olhar aqui esse gráfico, né? À medida que a pessoa vai crescendo, né? Vai se tornando mais velha. Então, essa parte mais roxinha é o amadurecimento do cérebro, ela vai tomando contornos mais intensos. Então, você vê que o cérebro de uma criança é basicamente emocional, vai aumentando aqui, o cérebro do adolescente está no começo da adolescência está aqui, e aí ele vai amadurecendo e se tornando mais roxinho, ok? E conforme vai se tornando aqui mais roxinho, mais amadurecido, o adolescente vai se tornando melhor em avaliar causa e efeito e também processar as próprias emoções, ok? Então, no começo da adolescência, as emoções, elas causam um efeito muito grande. E se nós adultos não começarmos a olhar para isso, vai se estender até o final da adolescência e aí o adolescente nunca vai aprender isso. Mas se a gente tiver o cuidado desde o início da adolescência de orientar este jovem, de ajudá-lo nesta empreitada, ele vai conseguir atingir também um amadurecimento do cérebro melhor, ok? Estou colocando aqui para vocês também um exemplo. Isso está num prontuário aberto, ok? O link está aí também aparecendo, que é a fonte. E esses são relatos de adolescentes infratores, mas para a gente pegar e conversar aqui sobre ele, né? Então, olha só esse prontuário feito por uma psicóloga, ok? O mesmo tem noção de certo e errado e afirma ter se envolvido na infração por desejar ter uma bicicleta, sendo induzido pelos amigos, ok? E o outro em seus discursos, deixa transparente o desejo de abandonar essa vida, voltar a estudar, trabalhar e ser um cidadão normal, porém necessita de muito apoio, principalmente familiar. Então, são dois extremos aqui, né? Por que é importante a gente entender isso? Porque muitas vezes a gente acredita que os adolescentes se sentem invencíveis. A gente acredita que eles sempre estão pensando assim, isso nunca vai acontecer comigo. A gente às vezes acredita que o adolescente não percebe o risco, ele não tem medo, mas isso não é verdade. O adolescente, ele percebe o risco, mas ele não consegue muitas vezes controlar os impulsos. Então, ele vai perceber o risco daquilo, por exemplo, beber e dirigir. Os pais falam, eles veem também em outros lugares, eles percebem o risco de, se eu beber e dirigir, eu corro um risco. Eles percebem isso. Só que a percepção deles e a área, de novo, frontal do cérebro que não está desenvolvida, falha em impedi-los de participar. E por que isso? Né? Porque o centro de recompensa do cérebro do adolescente, ele acende mais ali na adolescência, certo? Então, o adolescente, ele experimenta naturalmente maior emoção e satisfação correndo riscos, né? E por quê? Porque ele como ele ainda não administra muito bem a percepção do risco, ele vai correr uma emoção e se der tudo certo, se ele atingir o resultado, vai gerar uma carga muito grande emocional para ele, uma adrenalina muito grande, ele vai falar, yes, legal, consegui. Por conta desse senso de recompensa, ok? E isso cabe muito bem aqui nesse primeiro exemplo, onde a psicóloga diz, ele afirma ter noção do certo e errado. Eu afirmo, bom, eu sei que isso é errado, mas eu queria uma bicicleta. Se eu tivesse sucesso, eu teria a bicicleta. E aí eu me sentiria o máximo, porque recompensa imediata. Mas deu errado. Eu sabia que também poderia dar, mas ele não calculou que poderia dar tão errado assim. E no segundo, a gente vê qual é a importância do apoio, principalmente familiar, porque muitas vezes os pais acham que os filhos adolescentes não querem saber deles, não precisam deles para nada. Então, eu trouxe esse exemplo para
que você saiba que não é verdade isso, ok? Os filhos adolescentes precisam sim muito, muito, muito da gente. Então, existe uma função social da família, que é esse cerne, né, de transmissão de cultura da sociedade, que prepara os filhos adolescentes para o exercício da cidadania, que dá valores, normas, crenças, ideias, modelos e padrões de comportamento para esse adolescente. Então, nós, enquanto profissionais, a gente cuida dos adolescentes e a gente também cuida dessas famílias para que elas consigam florescer e ser este suporte para os adolescentes, ok? Por quê? Bom, a gente já viu, né, que o cérebro do adolescente, o nosso não, que eu não sou mais adolescente, mas o cérebro do adolescente, ele precisa experimentar, ok? Por isso, essas táticas aí usadas pelos pais de intimidação, né, elas se provam ineficazes dos jovens, porque ele vai ter o comando o tempo inteiro de experimenta, experimenta, vê, vive e tudo mais. Por exemplo, a gente já tem estudos que dizem que nas escolas e nas comunidades, né, os estudantes mais populares são mais propensos a fumar, a beber, a ter experiência sexual sem proteção, né? Por quê? Porque eles precisam experimentar esses comportamentos de risco, né? Porque racionalmente, de novo, eu entendo que é um risco, mas racionalmente eu quero o quê? Eu quero a minha recompensa de obter a aprovação dos meus amigos e dos meus colegas. Eu preciso continuar sendo melhor, preciso continuar sendo mais popular. Então, este posto também traz muito ônus. Às vezes a gente só olha para os alunos, enfim, mais tímidos e tudo mais, com mais problemas, e a gente deixa de lado os alunos mais populares, mas eles também estão correndo muitos riscos, ok? E eu vou colocar aqui para vocês mais uma figura para a gente poder também conversar, ok? E vamos lá sobre ela, você já deve estar vendo aí. Eu estou colocando aqui para vocês um exemplo de estratégia racional real, ok? De uma adolescente que se envolveu com bebida e depois teve sérios problemas com alcoolismo e depois da bebida foi para outras drogas mais pesadas. E aqui são algumas frases que ela colocou durante o relato dela e que demonstram essa estratégia racional que o adolescente vai utilizando para justificar correr riscos, tá? Então, num primeiro momento, ela colocou assim, tá, não é algo tão horrível, vai, é só um porre, todo mundo faz isso. Então, justificou ali. Acham você fraca se você não bebe, te olham estranho, não aceitam. Então, é essa atitude racional para, se eu não beber, vão me achar fraca e aí eu vou ser uma estranha no ninho e adolescente nenhum quer ser isso. Nunca achei que tivesse excesso, não conseguia notar, nem meus amigos. Ou seja, tá ali com os pares, todo mundo bebendo, achando que tá só se divertindo e não conseguia ver o excesso. Na escola, levávamos garrafas escondidas na mochila e bebíamos no ginásio, nos banheiros, nas salas vazias, só por diversão. Então, de novo, né, essa estratégia, eu sei que é errado, eu sei que a gente corre risco, mas eu tô aqui com os meus amigos, poxa, se ninguém pegar, a gente tem história para contar. O adolescente, ele tende a olhar para estratégias racionais para justificar os riscos que eles correm. Isso vale ouro você, como profissional, entender. O que a gente precisa fazer, então, Jaque? Trabalhar na prevenção, né? Nesse incentivo mesmo de falar sobre diferentes pontos de vistas, nas crenças, né? Os pais falarem e também as escolas conseguirem abordar, né, questões de pesquisas conscientes na internet, revistas especializadas e tudo mais, para prevenir, para ir trazendo um pouco mais de consciência para o adolescente por conta das próprias estratégias racionais e essa tendência deles a correr risco, tá? Coloquei agora aí para vocês também uma outra imagem para que vocês entendam como o adolescente ele faz isso. Essa é uma ferramenta que a gente usa na nossa certificação, a certificação TIM. Eu estou trazendo aqui para vocês, é uma ferramenta que chama Ferramenta das Suposições,
muito utilizada pelos nossos profissionais para entender como são as estratégias mentais destes adolescentes, ok? Então, por exemplo, na balada, né? Essa moça que a gente deu o exemplo lá, como é que pode ter começado? Pode ter começado assim, e se eu beber também? Esta é uma suposição. Então, o jovem primeiro vai fazer essa suposição. Depois, ele vai criar uma perspectiva em cima dessa suposição que pode ser, tá todo mundo fazendo isso. E aí, ele já criou racionalmente ali a condição propícia do cérebro dele para tomar uma ação. E qual vai ser a ação? Ele vai e toma um porre. E depois, na evidência, ele acorda daquele jeito de ressaca, ele vai falar, não é algo tão horrível assim, é só um porre, todo mundo faz isso. Lembra o exemplo anterior, que a menina disse isso, né? É só um porre, todo mundo faz isso. Então, ela olha e fala, tudo bem, eu tô meio estragada, mas não aconteceu nada além disso. O sistema de recompensa dela já ativa, porque ela fala, e eu ainda tô legal com os meus amigos, ok? Ao mesmo tempo que a gente pensa assim, caramba, né? Mas aí os jovens, então, vão fazer isso e eles não querem a nossa ajuda. Não é verdade. Olha só esse dado aqui que eu trouxe para vocês, né? 64%, né, dos jovens, através de uma pesquisa feita, considera importante ter nas escolas psicólogo. 37% considera ter importante um orientador vocacional. 39% um médico ou um profissional da saúde. 24% um assistente social. Então, os adolescentes, eles querem sim essa ajuda. Muitas vezes, eles não sabem como buscar. A gente já viu isso na aula 1 também. Mas eles querem sim a nossa ajuda, ok? Agora vamos para um segundo exemplo. Um exemplo da escola, ok? O adolescente, ele pode pensar, eu não entendo o que o professor explica. E aí ele cria uma perspectiva de, não adianta, eu nunca vou aprender mesmo. E com essa perspectiva de, eu nunca vou aprender mesmo, ele desiste, ele não estuda, porque ele cria uma lógica racional de, para que estudar se eu não vou entender mesmo? E aí ele vai mal na matéria, o que só reforça todo esse caminho, ok? Qual é o nosso papel enquanto profissional? Trabalhar e ampliar a perspectiva deste adolescente. E isso só é possível com as ferramentas certas, obviamente, ok? Então, também estou trazendo aqui para vocês uma pesquisa de quais são as características mais valorizadas pelos jovens em um professor. E olha que legal, 40% saberei explicar os conteúdos, mas a gente tem 27% aqui, de saber ser acolhedor e ter uma boa relação com os alunos, né? E 27% saber estimular o aluno a se questionar, a buscar conhecimentos. E tem uma outra aqui, 29%, propor diferentes atividades nas salas de aulas. Então, é importante a gente entender que o acolhimento também tá. É importante a gente ver que os adolescentes querem sim a nossa ajuda. Eles só não sabem muitas vezes como se pronunciar para pedir essa ajuda, tá? Então, só para a gente poder ter um quadro geral aqui de aspectos importantes do desenvolvimento cognitivo do adolescente, então a adolescência é uma época de expansão de limites, é onde eles aprendem discrepâncias entre o falar e o agir dos pais, eles não conseguem interpretar as nuances, ok? Em argumentos e decisões, é tudo muito preto e branco. Adolescentes têm visões diferentes de conflito, egoísmo versus causa, e o adolescente não tem consciência do seu sofrimento, né? É de natureza inconsciente. Vamos falar de alguns pontos aqui, alguns que a gente já falou na aula passada. Adultos e adolescentes têm visões diferentes de conflito. Isso é, assim, crucial para você que é um adulto e lida com adolescentes. Os adultos, eles se expressam por problemas do dia a dia, né? Porque as decisões do adulto, elas são sempre pautadas em morais de certo e errado, tradição, regras, costumes, crenças e tudo mais, tá? Isso é como o adulto, ele vai enfrentar o conflito. Ele vai lá no arquivo dele e vai olhar o que eu acredito que é certo e errado, quais são os meus valores e tudo mais.
O adolescente, não. O adolescente, ele lida com conflito a partir única e simplesmente das suas questões de escolha pessoal. Então, o adolescente ainda não tem esse arsenal todo que o adulto tem. Porque lembra que ele desconstruiu tudo e ele está construindo? Se ele desconstruiu, ele não tem. Ele está sem. Então, ele vai por uma escolha pessoal. Então, por exemplo, né, um conflito aí mora, assim, né, entre os adolescentes. Arruma seu quarto. Por que o adulto acha que arrumar quarto é importante? Porque ele diz, é uma coisa certa a fazer, para ficar limpo, porque isso é coisa, enfim, de um bom cidadão, porque quando você for um adulto, você também vai ser, enfim, vai ter tudo organizado. E o adolescente, ele já pensa assim, caramba, o meu quarto é o meu domínio. Não é justo que os meus pais se imponham regras no meu quarto, que é meu. Então, essa discrepância de pensamento traz muitos conflitos. E o adulto leva para o lado pessoal, mas ele não entende que o adolescente desconstruiu. Ele precisa construir. Então, a gente precisa ir entendendo com ele, analisando com ele quais são os valores atuais dos adolescentes. É tão bonito a gente ver isso. Eu já tive, assim, coach adolescente que colocou os valores dela no quarto, porque é muito bonita essa descoberta quando a gente faz nos processos do Teen Coaching, né? Então, o desenvolvimento cognitivo, o que ele diz, né? O que é, Jaque, mas o que é um desenvolvimento cognitivo, né? Que você está falando aí e eu ainda não entendi. Ele diz respeito a maneiras de pensar e de acreditar, tá? Vamos para essa aqui também, que os adolescentes não conseguem interpretar as nuances em argumentos e decisões. Ou seja, né, o adolescente, ele vê tudo muito preto no branco. Ele ainda não consegue interpretar nuances. Sabe aquela coisa, estava subentendido. O adolescente não consegue, interpretar isso. E ele dá muito pouco, é bom, né? Mas ele dá pouco espaço para o erro, ok? Isso também é importante. Então, para ele não é. Ele é muito literal em muitas coisas, tá? Os pais também e os educadores também precisam se acostumar um pouquinho com isso. Por outro lado, egoísmo versus causa. A gente tende a achar que o adolescente é egoísta e sim, boa parte dele, ele está voltado para ele. Por quê? Porque, de novo, ele precisa reconstruir aquilo que ele perdeu saindo da infância. Ele também tende a se interessar pelo que é justo e injusto. Então, se a gente envolve adolescentes em causas, se a gente envolve o adolescente em questões comunitárias e sociais, ele vai responder. Ele vai responder. Então, quando eu digo que a adolescência ela é uma responsabilidade de todos, e de novo, propiciar espaços onde o adolescente possa se envolver e aí ele equilibrar a questão do egoísmo versus causa, ok? Então, porque o adolescente ele está no palco, né? Ele está ali com todas as atenções voltadas para ele, porque ele passa uma quantidade muito excessiva de tempo pensando e olhando para ele. Isso é fato. Só que lembra que eu falei que os adolescentes também já desenvolveram a capacidade de gerar pensamentos abstratos? Isso vai ajudar aqui. Vai ajudar ele a se envolver em causas que têm um significado profundo, mas precisa fazer sentido para ele. E aí que tá. Cabe a nós adultos apresentarmos esta causa, apresentarmos oportunidades, deixarmos esse adolescente experimentar para que ele assuma uma causa também. Isso só vai fazer bem para ele, tá? E aí eu quero colocar aqui para vocês 4 esferas do desenvolvimento emocional e social, muito importante, e isso de fato, assim, gente, vale ouro para você, para que você consiga trabalhar, ok? Por quê? A nossa sociedade, ela espera que os adolescentes aprendam, né, a não deixar as emoções interferir no desempenho acadêmico. Olha, é o seguinte, né, controle aí as suas emoções, também não quer que as emoções atrapalhem no relacionamento, ou seja, né,
Só que a gente não prepara o adolescente para isso, né? Lembra que o desenvolvimento emocional, muitas vezes, ele não acompanha o crescimento, desenvolvimento físico deste adolescente. Então, desenvolvimento emocional e desenvolvimento social precisam trabalhar juntos, ok? Por meio do quê? Do relacionamento com outras pessoas. E aí, ao se relacionar, o adolescente ele vai obtendo insights sobre ele mesmo, ok? É muito importante, e eu venho falando para vocês nessas aulas, a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela inclui a autoconsciência e a capacidade de lidar com os outros e de fazer amigos, ok? Então, a gente tem aqui autoconsciência, que é o que fazer com o que eu sinto, a consciência social, que é o que fazer com o que as outras pessoas sentem, a autogestão, que é como eu controlo as minhas emoções, e as relações entre pares. Essas são as 4 esferas que todo profissional que trabalha com adolescentes precisa ter ferramentas para desenvolver. Então, vamos ver a autoconsciência, né? O que fazer com aquilo que eu sinto? Por quê, né? O adolescente ele precisa aprender a reconhecer e a nomear as próprias emoções, né? Muitos dos adolescentes, até por conta de pais que também não sabem nomear as próprias emoções, acabam não tendo precisão para fazer isso. Então, é só, eu estou bem, eu estou mal, ok, e acabou, ok? E é importante que a gente consiga ajudar o adolescente a identificar a fonte dos seus sentimentos e também como é que ele pode usar essas emoções para resolver um problema, para construir e não para destruir. Tá? Sem essa consciência, os sentimentos eles acabam ficando indefinidos e aí eles podem se tornar, primeiro, desconfortáveis para esse adolescente, mas esse não é o pior, né? Vai crescendo esse desconforto e é onde a gente gera adolescentes introspectivos, adolescentes deprimidos. Eu não estou falando da introspecção como uma característica. Existem adolescentes que são introspectivos e são saudáveis, mas eu estou falando de mudanças de comportamentos e que levem a uma introspecção quando não se era, uso de drogas, uso de álcool, enfim, né? Até compulsão alimentar e outros tipos de distúrbios, ok? Então, trabalhar a autoconsciência é essencial. Depois nós temos a autogestão, que é como eu controlo as minhas emoções. Então, eu sinto, mas como é que eu controlo isso? A gente também precisa ensinar este adolescente a gerenciar e monitorar para regular as próprias emoções, né? Como que a gente faz isso? A gente vai trabalhar numa direção positiva de metas, né? É uma tarefa muito desafiadora nessa idade para fazer sozinho. Se os adultos querem que os adolescentes passem de forma saudável por esta fase, precisam ajudá-los a gerenciar as emoções. Porque a autogestão, né, ela vai envolver aí o uso do desenvolvimento do raciocínio, mas o adolescente ainda não tem isso plenamente desenvolvido, então precisa do adulto, e de habilidades de pensamento abstrato, isso ele já está adquirindo, ok? Então, a gente precisa ajudar o adolescente a administrar tudo isso, a gerenciar ativamente as emoções, ao invés de reagir a essas emoções, que é o que a maioria dos adolescentes, infelizmente, por não ter adultos preparados, estão fazendo, ok? E a gente também vai promover a consciência social, né? Que é o que fazer com que as outras pessoas sentem, e também a relação entre pares, que é como é que eu faço e mantenho amigos, né? A gente precisa, na consciência social, desenvolver a empatia do adolescente com os sentimentos do outro, porque o adolescente ele voltou-se muito para si, então eles vão ler assim as emoções, né, de uma parte diferente do cérebro, ok? Tem até um teste que foi feito entre adultos e adolescentes, né? Um teste que foi colocado rostos expressando medo, ok? E todos os adultos identificaram, olha, isso é medo, identificaram corretamente.
Agora, os adolescentes, cada um identificou de uma forma. Um como choque, outro como tristeza, outro como confusão e tudo mais, ok? Então, assim, os adolescentes são péssimos em interpretar a linguagem corporal e expressões faciais. Péssimos. Os adultos precisam ajudá-lo, precisam explicar, conversar, certificar que ele entendeu. Então, cuidado quando a gente só dá um comando para o adolescente falar, ai, ótimo, né? Tá subentendido que ele entendeu. Não, a gente tem que falar o que você entendeu disso. Como é que você está se sentindo? Você entendeu mesmo? Explica para mim. Porque muitas vezes os adolescentes não entenderam mesmo, ok? Os adultos, eles têm sistema límbico e o córtex pré-frontal ativado. Os adolescentes só têm o sistema límbico. Então, é difícil para eles traduzirem o outro. E, gente, nessa era tecnológica, meu Deus do céu, né? Mais difícil ainda, ok? E aqui, relações entre pares, né? A influência de colegas, gente, é muito normal e é esperada na adolescência, tá? Só que os amigos, eles não precisam e não podem ser uma ameaça à autoridade dos pais. Os pais, eles permanecem como pilar central do adolescente, tá? Os jovens, eles continuam dependentes de afeto, de valores, de ajuda vindas da família e também do entorno deles, escolas, comunidades e tudo mais, tá? As pesquisas já confirmam que quando a família é estruturada, os pais têm sim mais influência do que os colegas, ok? Só que na falta, o adolescente busca fora, porque ele precisa sair da adolescência reconstruindo o seu autoconceito e a sua autoestima, a sua visão de mundo, ok? Então, assim, dizer para os adolescentes não ceder à influência dos amigos não é eficaz, tá? Só que a gente pode, sim, enquanto profissionais que lidam com adolescentes, ajudá-los a se tornar mais consciente das escolhas e das suas consequências, tá? Então, assim, conexões com professores, por exemplo, podem ser tão protetoras quanto conexões com pais, em atrasar o quê? Início de relações sexuais, uso de drogas, álcool, tabaco, desde que você, como profissional, esteja preparado, tenha conhecimento para isso, ok? Então, é muito importante a gente também ajudar esses jovens, né? Ok, fazer e manter amigos é muito importante para o jovem e ele vai, na verdade, a aceitação social para o jovem é uma questão de sobrevivência até, ok? Então, é altamente desejável pelo sistema límbico dele, tá? E até explica, né, por que os adolescentes acabam mudando de comportamento, né? Para corresponder, o quê? Às expectativas destes amigos. Então, quando a gente tem um adulto que está ali consciente, quando a gente eleva autoconceito e autoestima deste adolescente, a gente consegue ajudar nessas 4 esferas que você está vendo. Então, as 4 esferas do desenvolvimento emocional e social é o que você agora precisa ter ferramentas e conhecimento para amparar os adolescentes, ok? Recapitulando, então, apesar de todas aí as transformações significativas, né, vivenciadas pela família que a gente vê, enfim, né, tá bem diferente as relações, mas a família continua sendo esse centro, sabe? A base, a segurança, o bem-estar, né? E a comunidade, esse centro de apoio. Por isso que todos os profissionais, você sim é responsável, se você decidiu, né, amparar o adolescente, é responsável por se manter atualizado e conseguir ter ferramentas certas. Porque se um adolescente passa por você e você não sabe orientá-lo, você está jogando ele, às vezes, em más influências, ok? Então, a gente precisa ajudar esse desenvolvimento humano do adolescente, né, da forma certa. Gostou? Como é que foi para você? Se você realmente quer, olha só, tá vindo, ó, sirene aí, né? Eu falei urgente, a sirene começou a tocar, então isso é um sinal, hein? É urgente, eles estão dizendo.
Mas por hoje é isso. Então, se você quer evoluir, quer se tornar uma referência em coaching para adolescentes, né, não perca a próxima aula, ok? A imersão que vai transformar a sua forma de atuar com adolescentes ainda não acabou. Então, eu espero realmente que tudo que eu falei até agora tenha te motivado a continuar buscando, evoluindo, né? Eu sei que você pode chegar muito mais longe e por isso que eu tô aqui realmente, né? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Eu quero muito saber a sua opinião. Tira um print também dessa aula, me marca lá no Instagram, né? Eu vou compartilhar esse print com a sua, enfim, né, seu maior aprendizado. Meu Instagram é @jaquevilela. E por fim, eu preciso que você me ajude a fazer essa aula chegar a mais pessoas, tá? Que tem aí esse potencial de se tornar agentes de transformação de adolescentes, tá? E como você viu no começo da aula, o mercado ele é gigante, os jovens precisam da nossa ajuda, eu acredito que você já tenha percebido. Então, envia aí o link dessa aula para todo mundo que você acha que precisa aprender sobre ferramentas de inteligência emocional, tá? Eu espero que tenha valido a pena. A próxima aula, eu ouso dizer que é a mais importante de todas, é onde você vai descobrir não só a identidade do adolescente, como construir a identidade do adolescente, mas principalmente como de fato e de direito ser um agente de transformação com ferramentas certas para esse adolescente. Então eu te espero, tá? Espero na próxima aula, me despeço aqui de você. Um beijo e até lá. Beijão. Tchau, tchau.